Vamos ao texto? Gênesis 4. E diz o seguinte: E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu, e teve Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meusael, e Meusael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome de outra Zilá. E Ada teve Jabal. Ele foi o pai dos que habitam em tendas, e dos que têm gado. O nome do seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que manuseiam a harpa e o órgão, e é o órgão. Verso 22. E Zilá, ela também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo artifício, de bronze e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Verso 23. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. E o verso 24: Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. Até aqui. E ficarão apenas 2 versos para a semana que vem, encerrando o capítulo 4. Oremos. Deus Pai, nosso Senhor eterno, a Ti, Deus, agora oramos, pois estamos diante da Sua palavra e necessitamos dela para as nossas vidas. Que o Senhor, Pai de amor, venha a nos trazer o entendimento, a compreensão, e que as nossas vidas sejam conformadas àquilo que o Senhor nos informa, aquilo que o Senhor nos esclarece, aquilo que o Espírito nos ilumina a entender. Eu peço por esta iluminação à igreja. Eu peço, Pai de amor, que a comunicação seja clara, objetiva, em tudo aquilo que está sendo proposto nesta manhã. Obrigado pela Tua palavra que nos santifica, que nos fortalece, pois sem ela, Deus, ao menos conheceríamos a Cristo, pois a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. E o Senhor graciosamente nos chamou através dela. Obrigado. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe mais esta manhã. É o que eu lhe peço no nome santo de Jesus. Amém. Amados, livro de Gênesis, sabemos que é um livro que nos informa o Bereshit de todas as coisas, o princípio de todas as coisas. E Moisés tem justamente essa intenção, trazer para nós, aqueles que creem em Deus, a origem, conhecermos os princípios. E isso é muito significativo, porque quando olhamos para o passado, para as origens, nós entendemos o nosso presente. O passado é muito importante. O passado, ele nos traz significado. Ele nos traz como foi percorrido o caminho até aqui. Moisés está falando, então, neste livro de Gênesis, e veremos ao longo dele todo, a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, a queda e a origem do pecado. Falaremos aqui também, será exposto através do texto bíblico, as alianças divinas com o seu povo. Tudo isso está embutido no propósito de Moisés, nos mostrar a origem, para que pela fé tenhamos uma compreensão devida de como chegamos até aqui. E dentro deste livro teremos genealogias. Hoje é uma delas, a primeira que aparece aqui, propriamente dita. As genealogias, elas são importantes, pois possuem uma função específica nas Escrituras. Elas formam o esqueleto da história universal da humanidade. A espinha dorsal de toda a sociedade está na genealogia. É nelas, irmãos, que temos uma satisfação das necessidades intelectuais de conhecer, pois elas informam sobre a ascendência e comprovam o parentesco. Através desta genealogia, e conhecendo principalmente nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, amados, as genealogias
elas não explicam apenas a origem do ser humano, mas a partir dos pais e antepassados, também nos permitem analisar a existência humana como um todo. Quando eu preciso entender a cultura de uma sociedade, qual é a cultura dessa sociedade, você certamente terá que ver o princípio de como aquilo foi construído. Hoje a sociedade está aí pervertida, está com princípios errôneos e antibíblicos. Nós temos o feminismo em ascendência, nós temos diversos aspectos. De onde vieram isso? De onde veio? Qual é a origem? E isso você terá que pesquisar. E a genealogia, pessoas, filósofos, idealizadores, nos trarão respostas. Então, amados, genealogias são importantes. Explicam o presente do ser humano a partir do passado. Aqui em tela, nós temos uma linhagem. Nós temos uma descendência. A descendência de Caim. E esse é o título da mensagem. A descendência de Caim. E a partir dessa descendência, veremos o porquê que Moisés nos relata ela. Por que é importante relatar a descendência de Caim? Aqui nós temos uma linhagem ímpia. Nós veremos aqui uma linhagem de pessoas que descartam a Deus. Esse relato tem alguns paralelos, inclusive, irmãos, com civilizações antigas da Mesopotâmia. Alguns nomes citados aqui são citados em documentos históricos de regiões e nações arcaicas. Isso traz uma historicidade, uma confirmação do texto bíblico. Se o irmão fizer um estudo histórico da Mesopotâmia, certamente você verá nomes aqui citados dessa genealogia e de povos pagãos. E aqui veremos, amados, a linhagem perversa, uma linhagem má, pessoas ímpias, e podemos afirmar isso com base em quê? Justamente pelo contraste que nós temos nos versos 25 e 26. Porque Moisés, reparem, ele fala sobre a maldição de Caim, a qual saímos semana passada, a qual foi pregado aqui, o assassinato, o fratricídio de Caim, matando o seu próprio irmão, e Deus estabelecendo sobre ele uma maldição. Em seguida, o texto que estamos hoje, a genealogia deste homem maldito. Aí você vai no verso 25 e 26 e percebe que Moisés ele muda o foco da genealogia. Ele muda. E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome de Deus. Mas acima disso, o contraste vai vir justamente pelo último mencionado da descendência de Caim, Lameque. Um homem mau, um homem perverso, um homem que ignora a Deus, que faz chacota de Deus. Então Moisés está aqui passando para nós contrastes. Duas descendências. Uma descendência abençoada e uma descendência maldita. Iremos analisar essa descendência hoje, a de Caim. Semana que vem falaremos da descendência que invoca o nome de Deus. Mas perceba, na descendência de Adão vemos essa descendência passando por Caim, e de Caim nós temos 7 gerações. Então veja, Adão, Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e por último Lameque. 7 gerações. Aí, amados, percebemos que vem uma outra descendência. Já na descendência de Adão, passando por 7, nós temos 10 gerações. Vemos Adão inicialmente, depois 7, Enos, Cainá, Maalalel, Jared, Enoque
Metusalém, o outro Lameque e, por último, Noé. Tudo isso contando até o dilúvio, tá? 10 gerações a partir de 7. Então, amados, essas duas genealogias, porque temos duas vertentes, você tem que olhar para isso como Moisés apresentando para nós duas genealogias diferentes. E ele tem propósitos quanto a isso no texto. Então, com pessoas diferentes, gerando filhos diferentes e criando-os de forma diferente. E com resultados também diferentes. Enquanto a descendência de Caim seguiu os passos erráticos, os descendentes de Sete adoraram a Deus, invocaram o nome de Deus e foram abençoados. Então assim nós começamos já a percorrer esse caminho das genealogias, entendendo o propósito de Moisés, das duas árvores genealógicas, digamos assim. A árvore genealógica de Caim termina com a família de Lameque. Percebam, o citado aqui, o último da descendência de Caim é Lameque, um bígamo e homicida arrogante, cujos 3 filhos produziam coisas para este mundo. A linhagem de Sete certamente terminou em Noé, com Noé, cujos 3 filhos deram ao mundo um recomeço depois do dilúvio. O mundo daquele tempo provavelmente admirava as realizações de Caim. Deus, porém, as eliminou da face da terra. Então, amados, o que eu pretendo na exposição dessa genealogia de Caim? Que você olhe o que saiu dessa descendência, o que eles produziram, e você precisa fazer um comparativo com o que temos hoje. Essa será a aplicação do texto. Eu quero que você perceba o que essa genealogia ímpia, contrária a Deus, produziu com as suas mãos. E por um outro lado, vendo o que Deus quis que esses homens maus, que não o adoram, o que eles produzem, o que Deus deseja que eles façam. A fundação da sociedade está aqui, amados, a partir de ímpios. Analisar esses versos, podemos extrair informações sobre as pessoas perversas, analisar como elas agem, e assim nos preparando a viver neste mundo perverso e mau. Porque vivemos com pessoas perversas que rejeitam as Escrituras, rejeitam a Cristo e que não têm um pingo de temor a Deus. A primeira coisa que vemos é que os perversos, eles são agraciados por Deus. Uma graça comum, pois eles possuem uma prole. Deus poderia ter encerrado em Caim, ter matado Caim e não ter prole nenhuma, mas ele ainda o abençoou com uma descendência. E não só isso. Nós vemos, amados, a perversidade de Caim passando de gerações após gerações. O que é isso? Maldição hereditária? Não. Mas influências familiares, costumes. Uma família, como diz Paulo em 1 Coríntios 7, a mulher, ela pode santificar inclusive os filhos. A família santa pode santificar os filhos. Com base em quê? Em costumes. Uma família temente a Deus provavelmente terá filhos que olharão para Deus com olhos diferentes. Não estou dizendo que receberá a fé, mas terá uma influência. A família de Caim também. Os perversos têm influência. E isso fica constatado no texto. Então, amados, quero te convidar a entrar no texto a partir do verso 17. E assim nós juntos aqui percorremos este caminho. O verso 17, agora utilizando a João Ferreira de Almeida, diz o seguinte: conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho, Enoque. Então a primeira coisa que observamos aqui é que o termo colocado aqui, conheceu a sua mulher. Então ele coabitou com a sua mulher. E ele já tinha uma mulher. O texto de Moisés não relata quando ele se casou.
Mas a partir do verso 17 já informa que ele tinha uma mulher e aqui ela já está conhecendo ela. Então, amados, não é preciso pressupor a existência de novas pessoas aqui, de pessoas existentes, porque pensamos, quem é essa mulher que ele casou? Porque estamos no começo da sociedade. Então, como foi dito já em outras pregações, Adão e Eva tiveram outros filhos, tiveram mais filhos. E qual que é a inferência aqui que temos sobre o texto? E os comentaristas estarão neste caminho também, que a existência dessa mulher aqui, a qual Caim a conheceu, ou se uniu a ela, era sua própria irmã. Então, provavelmente, essa mulher aqui é irmã de Caim. Então, nós temos aqui alguns casos, né, de casamentos incestuosos, né, que posteriormente viriam a ser proibidos na lei mosaica. Mas até então, né, por uma origem da sociedade, assim eram feitos os casamentos. Tá? E o texto continua dizendo, né, amados, ao qual concebeu e deu à luz a Enoque. Enoque é o primeiro filho, então, de Caim. É o primogênito de Caim. O nome Enoque, né, e o interessante nas genealogias, que geralmente os nomes trazem significados através do que eles faziam, de como eles agiam, às vezes trabalhos, né? Então analisar a etimologia dos nomes é um trabalho importante quando você estiver estudando aí a sua palavra. O nome hebraico Enoque significa literalmente inauguração, né? O começo, inaugurar, Enoque. E o texto diz que Caim edificou uma cidade, na João Ferreira de Almeida, não sei se a sua está assim, dizendo que Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. Porém, amados, nós sabemos que Caim recebeu uma maldição de Deus e ele permaneceria errante, correto? Permaneceria vagando, né? Como um homem vagabundo, como diz aqui a King James. Até a cidade para a qual ele foi, né? A região, digamos assim, era Nod, o local dos vadios, né? Daqueles desocupados. O texto no original está falando aqui que Caim, na verdade, não foi ele realmente que edificou, mas sim seu filho, Enoque. O texto no original, a construção literal fica de qual forma? Edificou uma cidade, né? E Caim conheceu sua esposa e ela concebeu Enoque e ele construiu uma cidade. Assim está no original. Então a referência da construção está para Enoque, o seu filho, e não propriamente Caim, tá? Tem alguma que está desse jeito? Alguma versão? Né? Ou está falando Caim, propriamente dito, que construiu? Caim, né? Então existe aí essa inferência, né? Dos exegetas do hebraico. Depois que a família de Caim aumentou com o nascimento de um filho, Enoque construiu uma moradia cercada para a tribo que surgia. Um complexo de casas, uma cidade, porque a palavra aqui é justamente um complexo de casas. Este filho de Caim construiu uma cidadela, fechada, um local de segurança. E vocês lembram que a maldição sobre Caim era justamente ele andar como errante, vagueando, sem destino? Aqui nós já vemos um princípio de rebeldia contra Deus. Aqui nós já temos um princípio de que eles, pelas próprias mãos, estão construindo um local de segurança. Uma cidade, como cantamos, uma cidade bem compacta, como era Jerusalém. Eles estão produzindo isso com as próprias mãos. Justamente porque Caim recebeu uma consciência ferida de Deus. Caim certamente era um homem perturbado por Deus, porque matou seu próprio irmão. Deus colocou este peso sobre Caim, esta responsabilidade sobre Caim. Mas agora, com a sua família, com a sua prole, ele começa a obter saídas. Ele começa a formular aqui instrumentos para que a sua consciência seja menos aplacada, como se isso fosse funcionar. Enoque, o primeiro filho de Caim, construiu uma cidade, amados. E o nome dessa cidade é justamente o nome do seu filho, Enoque.
Então, amados, o que podemos aqui extrair do texto? Que Caim está buscando refúgio. É provável que Caim esteja oprimido por esta consciência acusativa e crendo não estar seguro dentro das paredes da sua própria casa, inventar um novo tipo de defesa. Portanto, o fato de Caim pensar em edificar uma cidade, né, através deste seu filho, tanto que a cidade recebe o nome do filho, tem o propósito de separar-se do resto dos homens. Ele quer viver nessa cidade com os seus parentes. Os irmãos estão lembrados que provavelmente o medo de Caim de ser morto viria através dos seus próprios parentes que conheciam ele, da própria descendência adâmica, porque certamente saberiam que Abel morreu e ele seria perseguido a partir daquele momento. Aqui nós já temos o relato de que Caim, através da sua prole, está construindo uma cidade para os seus parentes. Está se fechando com a sua parentela. O que já conseguimos extrair aqui sobre uma atitude perversa e ímpia? Quando nós não temos refúgio em Deus, quando nós não confiamos exclusivamente em Deus, nós buscamos subterfúgios e meios para que possamos se sentir seguros. Nós buscamos meios para que possamos ainda mais fugir de Deus. Cidades e edificações. Então, qual é a primeira maravilha que vemos aqui saindo das mãos de ímpios? Edificações. Cidades construídas. Acho que é Veneza, na Itália, né? Aquela cidade onde os rios passam por dentro, né? Aí você olha lá, como eu queria ir para Veneza, que cidade linda. Não tem problema isso não, tá, irmão? Mas eu quero que você tenha olhos mais profundos da onde que saiu esses meios naturais. Essas coisas que nos rodeiam. Da mão de ímpios. Cidades, cidadelas, construções. Enoque, o primeiro filho de Caim, trouxe à humanidade o progresso cultural da construção, uma cidade. Caim, o amaldiçoado, já vê seus filhos como construtores de cidades. As cidades construídas são inauguradas então por ímpios. Os cidadãos dos céus devem almejar o quê? Veneza? Paris? Qual cidade? Madrid? Quais construções? Quais locais? Talvez Roma? Os cidadãos dos céus, irmãos, devem almejar uma cidade eterna e não terrena. E essas terrenas devem ser habitadas com cuidado, pois estamos inseridos nelas. Fazemos parte deste mundo, mas não somos daqui, amados. Os irmãos percebem que a Bíblia tem o cuidado de nos informar a origem das coisas. E não só isso, veremos aqui mais coisas. O surgimento de outros meios naturais. E pelas mãos de quem? Então nós começamos a perceber que nós não recebemos todos os dons divinos. Não são apenas os justos que elaboram coisas boas. Porque nós temos prazeres, às vezes, em coisas criadas por ímpios. Pessoas que não temem a Deus. E por que Moisés nos relata isso? Para justamente nos trazer um conceito de que nossos olhos, nossos corações não devem estar fixados nas coisas terrenas. Coisas terrenas podem ser produzidas e facilmente produzidas por ímpios e pessoas que não o temem. E você amando as coisas deste mundo. É viver, é saber estar aqui como um peregrino, como um forasteiro, irmão. É passar por estas cidades aonde habitamos e vivemos, mas olhando para a cidade eterna. Verso 18. E a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou Meusael.
E Meusael gerou Metusael. E Metusael gerou a Lameque. Aí temos aqui uma lista de alguns nomes. Então, tentarei aqui trazer o significado desses nomes e o que eles tiveram, no que eles tiveram influência. Então, veja. Primeira pessoa aqui, então, após Enoque, de Caim, então, vai para Enoque, Enoque para Irade. Então, amados, Irade, o filho de Enoque, tem um nome muito difícil de interpretar. Dependendo de derivações aramaicas, do árabe, porque tiveram influências no nome. Mas esse nome pode significar tanto fuga, quanto poder, força ou cidade, propriamente dita. Então, muitas derivações. A raiz etimológica de uma palavra, ela traz várias derivações, entende? Então, alguns nomes, não teremos um resultado preciso aqui, uma definição precisa. Mas, talvez as duas coisas tenham influenciado o nome, a escolha do nome. Tanto a fuga de Caim, que é encerrada pela construção de uma cidade. Caim tem seus filhos e seus netos protegidos pela vigia da cidade, como uma fortaleza. Moram em um lugar seguro. Né? Então, Irade pode trazer uma mistura de tanto de fuga, né, que remete a Caim como errante, e como, né, um poder, uma força, uma proteção, cidade. Então veja, que Caim vê na sua prole alguns resquícios e resultados daquilo que ele recebeu de Deus. Amados, eu quero que você pare e pense que realmente essas coisas são reais em nossos contextos. Eu preparando este sermão e vendo a genealogia, eu parei para pensar na minha genealogia. Eu parei para pensar na minha origem. E eu comecei a constatar algumas coisas. Só que eu não consegui ir muito longe. O máximo que eu fui, sabendo detalhes e sabendo como viveu, o que fez, foi com o meu avô. Eu analisei a parte do meu pai. Eu analisei a parte da minha mãe. Mas principalmente a do meu pai. E eu constatei que os costumes do meu avô se repetiram com o meu pai. E se repetiram até que Cristo se apresentou na minha vida comigo. Mas se repetiu também com o meu irmão. Que costumes são esses? Famílias desestruturadas, um pai que não se preocupava com a esposa, que meu avô, inclusive, sumia e passava meses em prostíbulos, e depois voltava em casa e queria roupa e queria comida. Meu pai fez o quê? Peão de trecho. Exatamente a mesma coisa. E eu segui os mesmos caminhos. Por que isso acontece? Referências. Crianças são feitas de referências. O seu filho, você pode perguntar para as mães se ela não copia a atitude. E você começa a gravar aquilo na sua mente. E você cresce com aquilo. É algo impresso. Não é maldição hereditária. É influência. Nós estamos vendo Caim. Qual influência Caim passou para os seus filhos? Qual influência você tem passado para os seus filhos? Você tem que pensar que você faz parte de uma genealogia também. E se você já tem filho, essa descendência já veio. E serão lembrados pelo quê? Pela influência. Existem famílias que são conhecidas na cidade. Correto? Pelo sobrenome. Famílias de advogados, né? Que você cita o sobrenome. Opa, esse eu conheço. Mas também pode ser um sobrenome pejorativo. Quem que? Os fulano? Credo. Já viu isso acontecer? Por que acontece? Por causa disso que estamos vendo aqui. Disso que estamos vendo aqui. Influências perversas que não glorificam a Deus. Pessoas que necessitam de um novo nascimento em Cristo Jesus.
E Irade gerou Meuzael. Meuzael é o quinto na sequência de gerações. E carrega em seu nome uma referência clara a Deus. Todos os nomes que acompanham El, né, vêm de Elohim, vem de Deus, vem de El, né, dessa transcendência, essa ligação para com Deus. Significa Deus, o poderoso, El. Meuzael pode ser traduzido como Deus cria a vida. O que quer que aconteça com as gerações, elas permanecem sobre uma promessa inquebrável de Deus. Tu deves viver. Também a cidade e o progresso cultural inicial estão sobre a grande promessa de vida da parte de Deus. Perceba, amados. Então mesmo, aqui é algo que nos chama a atenção, porque teremos mais um nome com esse El. Nós percebemos que os princípios divinos, até mesmo entre os ímpios, são reconhecidos. De que Deus é poderoso. Já perguntou para um ímpio? Fala, você acredita em Deus? Ele, sim. Você acha que ele é poderoso? Sim. Então, de certa medida, eles também reconhecem Deus. Até os demônios, como foi dito na EBD, eles creem em Deus e tremem diante dele. Se você perguntar para um demônio, né, como essas igrejas fazem, né, as entrevistas com o demônio, né, mas estou falando um verdadeiro, né, não os contratados. Mas se você perguntar quais são os atributos de Deus para um demônio verdadeiro, você acha que ele não sabe? Você acha que ele não sabe o que é a santidade de Deus? Você acha que ele não sabe o que é a ira de Deus? A justiça de Deus? Você acha que ele não sabe? A santidade de Deus? Então nós vemos no meio dos ímpios alguma referência. E isso nos prova o quê? Que o homem realmente é feito à imagem e semelhança de Deus. Independente da família em que nasça. Ele nasce com os princípios ali de uma adoração, de uma religião. Isso é impresso no homem. E você percebe pelos nomes aqui dados aos filhos, netos, bisnetos de Caim. E não se esqueça da influência que vai passando. O homicida vai passando. E Meuzael gerou Metusael. Mais um com o El. E Metusael significa homem de Deus. O nome Metusael expressa que entre os descendentes de Caim havia gerações que buscavam, de certa forma, esta vontade de Deus. E Metusael gerou a Lameque. E aqui, os próximos versos, estaremos com foco neste homem. E afinal é o último, né? Da descendência. Citada aqui. Lameque tomou para... Lameque, amados, nós veremos no próximo texto, é um homem que tomou para si 2 mulheres. Vamos entrar no verso 19 para que você entenda. Verso 19 vai dizer, Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra, Zila. Lameque tomou para si 2 esposas. E veja, o nome Lameque, ele não tem significado hebraico. Tá? Ele é derivado das regiões ali, então é difícil, não se tem um significado para Lameque, propriamente dito. Mas, amados, se procurarmos um nome correspondente no árabe, encontramos algo parecido com Al-Makun, que significa homem jovem e forte. Tá? Algo parecido com isso. Mas no hebraico fica essa dificuldade realmente. Tá bom? E o que percebemos em Lameque, inicialmente, com base no 19? O primeiro traço da maldade do homem. O homem fazendo alianças pecaminosas fora do padrão divino. Por que você está fazendo isso, pastor? Lameque tomou para si 2 esposas. Qual que é o padrão divino? Capítulo 2, verso 24. Leia aí comigo. Abra sua Bíblia.
Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher individual. A uma mulher. E eles serão uma carne. Deus nunca, jamais instituiu poligamia. O padrão divino era entre um homem, Adão, e uma mulher, Eva. Quando perguntam em Mateus 19 para Jesus sobre divórcio, tentando pegá-lo, qual a referência que ele cita? Ele vai lá em Gênesis e fala sobre a união de um homem e uma mulher. Lameque toma para si 2 esposas. 2 esposas. E aqui está o traço das gerações perversas. Assim se constitui a sociedade perversa. Sem qualquer julgamento de mérito e avaliação. Constata-se simplesmente que ele se casou com 2 mulheres. A menção simples e sem comentários da poligamia é possível pela descrição dos relacionamentos precedentes entre homem e mulher. E nós sabemos como foi se desenrolando a história de Israel, como eles foram tomando várias esposas, e aí veio a carta de divórcio, estão lembrados? A dureza do coração do homem, por adquirir diversos casamentos, começaram a descartar essas esposas, aí sim veio a carta de divórcio. Mas esse foi o plano inicial, a qual Jesus diz em Mateus 19? Nunca foi. Nunca foi. Eu digo aos irmãos que existem casamentos feitos fora da aliança com Deus. E aqui estão. 2, né? Na verdade, né? 2, né? Porque são 2 mulheres. E Deus permitiu que isso acontecesse? Sim. Deus aprova esse tipo de casamento aqui? Não. E quantos existem por aí que Deus não aprova? Que não são da aliança com Deus. E existem, né? Porque as pessoas criam isso, né? Que, não, casamento, instituição divina. Todo casamento é de Deus. Você vai falar para mim que esse casamento aqui é um casamento de Deus? Isso, amados, é bom para que nós venhamos a ter uma consciência do que realmente é uma instituição divina. A instituição divina está em Gênesis, aqui no capítulo 2. No que tange a casamento, se você quiser ter uma base sobre casamento, está em Gênesis, nos primeiros capítulos. Esse é o padrão, e que Cristo recita. E nós devemos entender também que o homem, ao passar a ser governante da mulher, pois essas não foram as consequências do pecado também? O homem governará sobre ti, mulher. A sua vontade será contra ele, porém você terá um governante. Então, amados, ele tinha poder e domínio sobre elas. Tornar-se uma só carne não era mais uma união inseparável e exclusiva entre um homem e uma mulher, mas passou a ser determinado por vitórias e derrotas, por dependência. Em decorrência dessa mudança, o relacionamento entre os sexos não é de admirar que um homem pudesse ter várias mulheres. Porque o homem, amados, e isso nós vemos nos relatos bíblicos, na continuação, na progressão histórica aqui, que os homens conquistavam, iam à guerra e conquistavam lugares, e faziam escravas, concubinas, e tomavam para si. Então criasse essa dependência, uma necessidade de um governo, e esse homem adquiria várias mulheres. Mas não significa, eu deixo claro, que isso era uma instituição divina. Era algo como Deus realmente aprovasse e abençoasse. Poligamia no Antigo Testamento, né? Nós vemos os casos de Abraão, tomou sua serva Agar, Jacó, quantas mulheres teve Jacó também. Mas, amados, são circunstâncias específicas. E no Antigo Testamento a poligamia nunca foi contestada, somente Jesus a proibiu, em Mateus 19. Mas também deixou claro que a origem foi a dureza de coração. Mas, amados, vale destacar que Noé, ele teve só uma mulher. Então, mesmo após a queda, nós temos ainda relatos de homens que serviram a Deus e que manteram a instituição divina. E temos aqui então a origem da poligamia. Mas perceba
Em qual descendência está se originando isso? Da onde que está vindo a poligamia, irmãos? Descendência de Caim. Hoje em dia tem aí pessoas com 2, 3 mulheres. Tem aí. Isso é uma descendência perversa. Isso é um costume perverso. E o primeiro autor dela, um homem cruel, destituído de toda e qualquer humanidade. Se ele foi motivado por um desejo imoderado de aumentar a sua própria família, afinal ele precisa agora habitar essa cidade, né? Ele precisa popular esta cidade, ele toma 2 mulheres. Amados, o texto nos conduz aqui a um único pensamento. Caim, através da sua prole, ele está criando meios autossuficientes, autodependentes. E às vezes, amados, nós criamos esses mecanismos. Vamos fazer uma igreja de família. Vamos popular com os nossos filhos. Mas com qual intenção? De louvarmos e glorificarmos a Deus? Ou de sermos autodependentes? Eis uma grande diferença. Existem muitas igrejas familiares, irmãos, e os irmãos sabem disso, que não estão ali buscando a glória de Deus. Estão buscando o quê? Autodependência. Isso é bom? Isso é bom? A igreja pode ter filhos, pode ser de família, mas desde que tenha um compromisso bíblico, fiel às Escrituras e busque exclusivamente, unicamente a glória de Deus. Caim, aqui nós vemos as pretensões dele. O nome que ele dá aos seus filhos. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá, ou Zila, né? Então Lameque tomou para si 2 esposas, e aqui é citado o nome de 2 mulheres. E é algo que você não percebe costumeiramente no Antigo Testamento, citando o nome de mulheres. Geralmente, quando se trata de genealogia, você pega ali os patriarcas, você pega os homens. Aqui nós temos o nome de 2 mulheres e de um homem ímpio. Aí você para e pensa, poxa, mas ele não cita o nome da mulher de Caim e cita o nome das mulheres de Lameque? Se fosse para citar o nome de alguma mulher, que fosse de Caim. Mas não. E por que ele faz isso? Justamente porque são as mulheres que ouviram o seu cântico. O que veremos aqui, amados, nos versos seguintes, é uma canção de Lameque. Isso é chamado de canção. O que ele fez aqui é uma canção para ser... Para que você faz uma canção? Um músico hoje, ele vai lá e protocola a autoria daquela música em cartório para ninguém pegar aquela música. Então logo você vê que é algo que, por intenção, eu quero que seja passado. E vocês verão isso. O nome das 2 esposas de Lameque, Ada e Zilá, também não possuem tradução absolutamente certa. Ada pode significar adorno, o que seria um elogio à beleza e à figura da mulher. E se decidirmos derivar Zilá, né, para Zizul, né, que tenha uma certa etimologia nisto, significa símbolo. Em vez de Zel, sombra. Então, amados, o nome seria um elogio ao belo som da voz feminina. Então, provavelmente, irmãos, isso aqui os comentaristas não conseguem cravar diante do texto. Mas vemos uma mulher que poderia possivelmente cantar isso que Lameque escreveu. E a outra, possivelmente, até mesmo enfeitar e dançar esta canção. Verso 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Jabal deriva do verbo hebraico conduzir, liderar. Jabal era um pastor. Pastor de ovelhas, pastor de gados, enfim.
E o texto deixa isso muito claro, né? Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Jabal segue as pegadas, então, quem era pastor também? Abel. Segue as pegadas daquele que morreu e que não pode deixar um descendente. Ele deu início à vida pastoril nômade, porque vivia em tendas, e conduzia o gado pelas estepes desertas. Jubal, seu irmão, que virá no próximo verso, também fazia parte, provavelmente, de grupo de pastores. Porque veremos aqui, amados, ele fazendo instrumentos para determinados fins. A pecuária aqui, a criação de animais, é herdada através também da família de ímpios. Mas você começa a perceber que todas as coisas que nos cercam vieram das mãos de ímpios. Olha o verso 21. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Sabe o que estamos vendo no verso 21? Artes. Músicas. Está originando da onde? Eu estou querendo dizer que música é do diabo. Eu estou querendo dizer, então, que a pecuária é do diabo, que construir cidade é do diabo, né? A engenheira civil ali já deve estar pensando, então eu sou do diabo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existe um propósito em relatar a origem dessas coisas pela descendência que veio. E é isso que eu e você temos que nos atentar. Porque ouvir música em si não tem problema. Desde que? Desde que não afronte o ser de Deus e muito menos a sua palavra. Eu posso pegar a música de um ímpio que não teme a Deus e ouvi-la? Posso. Desde que? Desses critérios que eu passei aos irmãos. Por isso é importante você conhecer a letra e entender o que está sendo cantado. Para que assim você faça ali, tenha o seu desfrute daquilo. As coisas do mundo são lícitas, como Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Jubal era o nome. E este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, instrumentos de corda. Amados, o nome Jubal, que lembra a palavra hebraica Jobel, significa chifre, trompete, indica que ele começou a arte de tocar instrumentos. Harpa e flauta, originalmente, os dois instrumentos andavam juntos. E são mais uma vez mencionados em conjunto. Por exemplo, no livro de Jó. Mas, amados, com a instituição do culto, a elaboração de formas especiais para adorar a Deus, a harpa se torna um instrumento de culto. Nós vemos isso até mesmo através de Davi. Então, o problema está no que os ímpios criam? Não. Mas eu quero dizer aos irmãos que até mesmo os ímpios fazem isso. Então, logo, não é um fator determinante para mim. Porque eu, como um salvo, eu tenho que olhar além dessas coisas. Eu tenho que ter as minhas motivações além daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto. E originalmente a música é profana. A música sagrada, ela vem também depois. Mas originalmente, olhando para o texto bíblico, nós veremos uma canção profana. Nós vemos em Gênesis a primeira citação de uma canção, a canção de Lameque, como uma canção profana. E quando eu preguei aqui Gálatas, os irmãos lembram como eu defini aqui para os irmãos, conforme o termo bíblico e original, o que é glutonaria? É só comer? Glutonaria também pode ser definido, amados, como aqueles que gostam de viver em festas, nas noitadas, ouvindo as músicas, se deleitando. E quando eu cruzo, amados, com a primeira citação bíblica da origem de uma música, eu vejo então que realmente os ímpios gostam das músicas, mas para profanar o nome de Deus. E quantos nós temos hoje aí que profanam a Deus?
Anitta, esses funk, tudo música. Tudo música. É um texto interessante. Você pensou que genealogia não sairia nada da genealogia, né, irmãos? Verso 22. Zilá, ou Zila, né? Dependendo aí se tem acento ou não, na sua versão. Também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Zila teve um filho chamado Tubal-Caim. Tubal é, em virtude do segundo nome Caim, um ser humano criativo. O significado, ele leva o nome do pai como um segundo nome, Tubal-Caim. E tudo junto significa ser humano criativo. Era um homem inteligente. Era um homem que elaborava as coisas. Inteligência não é só de justo, não. Um grande engenheiro, um mentes brilhantes, pode ser um homem perverso. Aí você aí, buscando, quero ser conhecedor. Não tem problema. O conhecimento em si não tem problema. Mas para que você quer conhecimento? Eu, conhecendo alguns métodos, né, de ensino para os filhos, homeschooling, eu vi um método que chamou muita atenção, que é justamente esse. Que você não leva o seu filho a querer o conhecimento sem um propósito que não seja glorificar a Deus. Você ensina, por exemplo, ciência para o seu filho, mas apontando isso para Deus. Você ensina biologia para o seu filho, falando de quem criou essas coisas. Então, amados, não é o que estamos vendo aqui, porque temos uma descendência perversa, mas com mentes brilhantes que não realmente glorificam ao Senhor. Então, o artifício, amados, os filhos de Lameque, os filhos que Lameque teve com as suas duas mulheres, não dividem a genealogia, mas continuam a divisão das tarefas dadas a Adão, percebam, conforme iniciada por Caim e Abel. Porque já vimos aqui criação de animais, agora estamos vendo aqui ele fazendo instrumentos cortantes, justamente para quê? Para arar a terra também. O filho de Zilá criou condições adicionais para o cultivo da terra e para a vida na cidade. Então, se você juntar todas as coisas aqui, todas as atribuições dessa descendência, o que você tem na cidade? Você tem a construção, você tem músicas à noite, você tem quem traz carne para comer, você tem quem fabrica os instrumentos e dá espada e arma para as pessoas da cidade. Você vê um alto sistema. Você vê uma sociedade constituída. Essa cidade chamada... Qual é o nome da cidade? Enoque. É uma cidade que tem uma cultura impressa. Qual a cultura dessa cidade? A cultura de Caim, que é o primeiro. Aí isso me faz pensar, qual é a cultura de Mogi das Cruzes, hein? Qual é a cultura lá do Espírito Santo, da cidade que você veio lá? Então você começa a perceber que as coisas não passam a existir do nada. As coisas vão se perpetuando. As sociedades são construídas com base nisso que vocês estão vendo aqui. É isso que forma uma sociedade. Fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. A explicação que se segue, amados, faz de Tubal-Caim o pai da tecnologia. O que se tinha de mais tecnológico? Vinha das mãos de quem naquela época? Tubal-Caim. Com ele acontece o passo decisivo no progresso da história cultural da humanidade. Depois viriam homens que fariam armaduras. Aí você entra na época medieval. Mas olha aqui o relato de Gênesis, já nos informando a origem de todas essas coisas. Então, amados, a história de Israel é impensável sem pensar em metalurgia. Nós temos aqui um metalúrgico, um homem que manipula metal. Um homem que aprendeu provavelmente a esquentar o metal, dar forma ao metal e fazer instrumentos cortantes, dar fio. E vemos, amados,
esses princípios tecnológicos nesta cidade. Talvez você se sentiria bem na cidade de Enoque. Talvez chegasse, nossa, tem tudo aqui que eu preciso. Tem música? Tem. Tem casa? Tem. Tem carne? Tem. Tem vegetais? Tem. Tem comida? Tem. Tem música? Opa! E tem mais coisa. Tem a irmã de Tubal-Caim, Naamá. A genealogia não dá nenhuma informação a mais sobre ela, além do seu nome. Vocês percebem que é uma citação apenas do nome dela. E Naamá pode ser traduzido como graciosa, bela, é encantadora. Alguns comentaristas usam a tradução para justificar que Naamá teria sido ancestral das prostitutas. Então, partindo deste conceito, olhava para a cidade, tinha as casas de luz vermelha? Tinha também. Tinha também. Então você começa a perceber que a primeira cidade instituída biblicamente, o início, o berechite de todas as coisas, você olha para o lado e você vê tudo hoje. E você é cristão. E seu coração não pode estar em nenhuma dessas coisas aqui, irmãos. Porque são coisas feitas por ímpios. Isso demonstra para nós uma doutrina que conhecemos como graça comum. Por quê? Deus concede aos ímpios a inteligência para produzir coisas que podem ser boas. Como concedeu a Jabal o conhecimento da vida pastoril. E hoje nós temos ainda a pecuária. Temos também a agropecuária. E conduzindo o seu gado, né, ele estava, como vimos no verso 20. A Jubal, o conhecimento de instrumentos musicais. E nós temos aqui, para louvar ao Senhor. Mas tudo isso é comum. É graça, é chuva que sai sobre os ímpios e sobre os justos. É sol que nasce tanto contra um quanto ao outro. Então, amados, devemos olhar esse texto e refletir sobre o que nós temos ao nosso redor hoje. E principalmente o que tem tomado a nossa atenção e os nossos corações. Verso 23, volta para Lameque. Olha aí, os dois últimos versos. Disse Lameque às suas mulheres, já apresentadas, já definidas, estão lembrados? Uma provavelmente que cantava, segundo o significado do seu nome, e a outra que era adornada, né? Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um mancebo por me pisar. O início, quantas versões tem um E, a conjunção um E aí no início do verso 23? Nenhuma? Da Ana tem, do Maurício tem. Esse é o correto, é ter essa conjunção, porque essa conjunção aí ela é significativa. Ela conecta aos textos precedentes. O início com o E, e tem no original, tá? Eu falo porque tem no original o E. Mostra que a declaração a seguir deve ser entendida como uma consequência do que veio antes. Graças à metalurgia incipiente, Lameque tinha conseguido uma arma. Então, esse texto não está solto aí, o verso 23. Ele está em conexão com os que o precedem. Ele, triunfante e exibido, ele se coloca diante das suas mulheres e começa a falar dos seus feitos. Veja, então, que a graça comum de Deus pode se tornar o objeto para a nossa malignidade. Porque, por um lado, você pensa, puxa vida, Tubal-Caim fez instrumentos que para hoje nós temos, que são... Já viu o que é cortar uma carne com uma faca sem fio? Já viu fazer um churrasco no dia da comunhão sem um instrumento necessário? Aí você pensa, obrigado, Tubal-Caim. Obrigado, Tubal-Caim. Mas por um outro lado, você pode pegar uma faca, esperar ali na espreita à noite e fazer um assalto
seguido de um homicídio. A graça comum de Deus, ela pode tanto glorificá-lo, render glória a Ele, como pegar um instrumento e tocar para Ele, louvar a Ele, como também para profaná-lo. Amados, Lameque tem a oportunidade agora, com instrumentos cortantes, de assassinar alguém. E ele chama suas duas mulheres. Vocês começam a perceber o caráter de Lameque? Um homem profano, um homem que gosta provavelmente de orgias, duas mulheres. Aí você começa a olhar para quem é Lameque. Quem é Lameque? E ele chega em casa e diz: mulheres, sentem aí. Vou contar a vocês uma história. Ouçam a minha voz. Escute as minhas palavras. Ouvindo um pastor falar desse texto, ele aplicou isso às mulheres solteiras, jovens, que procuram por pretendentes. O que você tem que estar atenta no seu pretendente? No que sai da boca dele. O que ele fala. Você não precisa beijar ele. Você precisa ouvir o que ele fala. Porque a boca fala o quê? Do que o coração está cheio. Você tem que observar nas suas palavras o que é motivo de vanglória para ele. O que ele enche a boca para falar. É a palavra de Deus. Esse homem mais fala das coisas deste mundo ou fala das coisas da palavra? E você pode aplicar o inverso também com a sua pretendente mulher também. Porque Lameque aqui, certamente ele gostava de chegar em casa e conversar com as suas esposas. Ele chama elas e fala: vamos conversar. Ouça o que eu tenho a dizer. E ele diz: pois matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Se Caim matou uma pessoa, olha aí o costume passando. Repito, isso não é maldição hereditária. É influência. É princípios e valores passados para as outras gerações. Você acha que Caim chegava para os seus netinhos ou para os seus filhos e falava: mas está errado? Sendo que o próprio Deus confrontou ele contra o seu pecado, ele reconheceu o pecado dele? Ele clamou, ele chorou pelo seu pecado? Como que ele enxergava o homicídio então, você acha? Normal. Normal. Você acha que Caim era aquela pessoa que fala: se alguém te ferir uma face, dê a outra? Você acha que Caim era essa pessoa? Então isso é um princípio e um valor que foi passado. Se na sua casa tem gritaria, se na sua casa o seu filho vê você respondendo à mulher, ou a mulher respondendo ao marido de qualquer forma, você acha que seu filho vai fazer o que depois? E isso é maldição hereditária? O único que tem o poder de amaldiçoar é Deus, irmãos. E abençoar também. Mas ele vai imprimir, ele vai seguir esse costume. Ele vai seguir. Se você é uma pessoa que vem na igreja quando quer, seu filho vai fazer o quê? Qual que é a imagem? Você está passando para o seu filho que a igreja não é tão importante assim. Que a igreja pode ser substituída por qualquer coisa. Seu filho vivendo isso. Eu não estou falando de um mês, de algumas semanas. Eu estou falando de uma criação de um ser humano em mais de 20 anos. Porque geralmente um filho sai de casa hoje aí com seus 20 e pouco. Os que saem, né? Porque tem uns de 40 morando com o pai e com a mãe. Mas você vai passar um valor, você vai passar um princípio para ele. Conforme o seu. Conforme o do pai. E as mulheres em julgo desigual? O marido bebe, faz o que quiser em casa, põe música profana. Aí você tem seu filho nessa casa. O que vai acontecer? Influências e costumes. Com a graça de Deus e a sua misericórdia, ele pode ainda trazer esse filho para perto do crente. Mas pode ser que não. Tem um livro meu perdido por aí, né? Que eu quero de volta. Né? Quem está com ele, me devolva. Jornada para o Inferno, de Obunha.
Tem lá o senhor mau e tem a esposa. Esposa crente, tiveram filhos. Julgo desigual. E você percebe que os filhos dividiram. Se eu não me engano, 2, eu acho, viraram crente, os outros não. É exatamente isso, irmãos. Influências. Esse homem, então, diz: pois matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Se Caim matou uma pessoa, Lameque mata 2. Não só passou o costume do homicídio, mas também piorou, multiplicou. De 1 vai para 2. Os perversos vivem em intrigas, confusões, prontos para ferir e se vingar. Qual que é o caráter de um cristão, biblicamente falando? Devemos ser bondosos, mansos? O falar tem que ser gentil? Esse não é o caráter cristão? Qual é o caráter do perverso? Briguento, iracundo, pronto para responder. Sabe o fala e toma? Esse é o caráter do perverso. Pronto para entrar numa briga. Você conhece pessoas que gostam de briga? É encrenqueiro? Esse é o caráter do justo? Não. Esse não é o caráter do justo. Caim se vangloria de matar 2 homens. Os perversos vivem nessas confusões. Lameque, também Caim, eles gostavam disso. A canção da arma ou da espada que Lameque entoa é um cântico brutal de vingança. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Como que um homem feriu ele? Provavelmente foi uma briga. Foi lá e matou. Mas e o mancebo? Porque pisou nele. Um homem precisa morrer por infligir um ferimento? Uma pisada, ou seja, um ferimento não fatal, custa a vida de um jovem? Assim você analisa o caráter de Lameque, a descendência de Caim, que está posto, amados, no ponto máximo de sua força. Matar um jovem, Lameque pretende empreender uma vingança ainda mais intensa do que ao matar um homem. Lameque pensa que a arma em sua mão lhe permitirá assegurar sua existência de forma ilimitada. Mas aqui, amados, o problema está na arma. É a arma que é o problema. A arma, qual você pode tê-la, como Cristo fala, para vender a capa e comprar 2 espadas. Para quê? Para os discípulos se defenderem e você defender a sua família em casa. O problema está na arma ou no coração do indivíduo? Essa é a questão. Ao anunciar a vingança brutal, desmedida, vocês perceberam ele anunciando para as mulheres aqui a vingança dele, o que ele fez? Lameque toma para si a execução da vingança que Deus tinha reservado para si. Quem tem o direito de tirar a vida e dar a vida? Apenas Deus. Então você percebe que essa cidade Enoque, ela foi construída sob esses princípios. Aí você olha para nós. Eu vi no Guarujá, postaram, saiu até na Globo e tudo. Um homem entrou com uma arma, deu um tiro na cabeça, executou um lutador de jiu-jitsu lá, e o cara estava parado, tem a câmera, o cara estava parado assim, ó. Veio e deu um tiro, e foi lá e deu um tiro na outra pessoa. Matou, executou 2 pessoas. E depois ele falou: eu confundi. Eu confundi. Aí você olha para a sociedade, como é que está? E você tem o conhecimento hoje de onde que veio. A origem do pecado do ser humano. O que um ser humano é capaz de fazer? Verso 24 e último. Ele continua, só que ainda continua a citação de Lameque. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Qual que é a referência então dele? Você percebe o que está na mente de Lameque? Quem que ele cita aqui? Caim. Será que os valores e princípios e histórias contadas foram passados? Será? Se Caim há de ser vingado 7 vezes, quem disse isso a Caim?
o próprio Deus. Ele está chacotando aqui de quem então? Está zombando de quem aqui então? Ele está falando, se ele se tornou um homicida, em outras palavras, parafraseando o verso 24, se Caim, meu parente, minha família, Deus falou para ele que ele seria vingado 7 vezes, quem matasse ele, agora eu matei 2. Eu matei 2. Então eu terei que ser vingado 77 vezes. Vocês perceberam o tom de chacota? Vocês viram? Você acha que a preocupação deste homem é não atentar contra a vida do próximo? Observar o 6º mandamento? Você acha que é essa a preocupação? Ele está fazendo uma canção como um motivo de vanglória por matar 2 homens. É disso que surgiu Hitler, irmãos. Porque de 1 foi para 2, e quando chegou em Hitler, foi para milhares. Tudo por quê? Homens perversos que não temem a Deus. Com certeza ele diz, Lameque o será 77 vezes. Esses números 7 vezes, não fica mistificando o número da perfeição. Não. Entenda como multiplicadores. Numerais apenas. Tá? Multiplicadores. Há algo que agrave, né? Então, amados, quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor, como diz em Eclesiastes 28:1. Lameque não apenas tinha agido como Caim, arrogando para si poder de dispor sobre uma vida criada por Deus, mas se tornou como estes, cujo poder é o seu próprio Deus. Ele tinha um empunho por ser o seu próprio Deus. Como uma observação zombeteira, Lameque coloca a vingança planejada por ele acima da vingança de Deus. Deus tinha assegurado que Caim seria vingado, mas Lameque se gaba de poder vingar a si mesmo 70 vezes 7. Né? Que pode ser traduzido dessa forma também, conforme Cristo fala sobre o perdão. Amados, 7 vezes se tornará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. O crime de Caim tornara o assassinato, um recurso à disposição do ser humano. Isso era um recurso. Lameque avança ainda mais nesse caminho. Ele se vangloria de ser capaz de aumentar as possibilidades de matar e destruir vidas humanas. Lameque não se contenta com o princípio de retribuir igual por igual. Mas sua consciência de poder e seu orgulho os levam a anunciar a vingança desmedida para o menor dos ferimentos. Lameque era uma pessoa que você passasse, pisasse no pé dele ou trombasse nele e já tirava uma espadada no pescoço. Era assim. É dessa forma. A vingança cétupla é abrangente, permanente e cruel. Assim como a vingança executada 70 vezes 7 é algo inimaginável, também o perdão dos cristãos entre si não deve ter limites, pois Cristo nos ensina isso. Que ao perdoar, devemos ter, ao contrário da disposição de Lameque, devemos ter a disposição de estender a mão e perdoar. Olha o contraste. Cristo não tirou aquela citação 70 vezes 7 do nada, e sim daquilo que ele próprio instituiu. A palavra de Deus, irmãos, ela se conversa, ela tem conexão entre si. A vingança de Deus, que na verdade valia para as pessoas que tinham trazido a ira de Deus sobre si, essa vingança que Lameque está colocando sobre as próprias mãos, caiu sobre Cristo Jesus. Ele recebeu toda a ira de Deus, toda a vingança de Deus. Para quê? Ele suportou essa ira em favor de todos. Ele pode fazer frente a qualquer desejo de vingança humano. Ele fez isso, amados, por todos que creem verdadeiramente nele, dando-nos o seguinte mandamento: o teu perdão não deve ter nenhum limite.
A disposição de um cristão tem que ser o oposto da disposição do perverso em matar, em executar juízo com a própria mão. A disposição de um cristão em perdoar sem limites. E com isso, nós vemos qual é a sociedade de Caim. E se ela se assemelha com o que temos hoje. Onde os filhos de Deus vivem. Pois vivemos num mundo caído. Vivemos na cidade de Enoque. Vivemos na sociedade de Caim. Uma sociedade que possui arte, tecnologia, músicas, misturado com vingança, homicídios. Temos então um relato do mundo. Moisés, ao relatar isso, está relatando o que é o mundo. Aonde estamos inseridos. E claramente onde deve estar os nossos olhos. Pois, amados, ao mesmo tempo que não somos daqui, e esse mundo é mau, a Bíblia nos informa que somos luz neste mundo. E não devemos colocar essa luz debaixo de uma mesa ou debaixo de uma vasilha. Nós devemos brilhar. E como brilharemos? Transparecendo o caráter de Cristo. Aquele que recebeu sobre si a ira. Aquele que se entregou voluntariamente, como estamos vendo em João, para que pudéssemos ser perdoados. Lameque não era perdoador. Um perverso não perdoa, guarda mágoa, ranço. E, se possível, talvez só falte uma oportunidade, ele vai lá e executa a pessoa. Esse não é o caráter cristão. Esse é o caráter de Caim e da sua geração. É o caráter de Lameque. Então, amados, que a nossa luz brilhe neste mundo perdido. Que você pareça com Cristo cada vez mais. E que todas as semelhanças com Caim ou Lameque, elas sejam extirpadas, sejam lavadas pelo sangue de Cristo. Pois estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Deus abençoe os irmãos. Amém? Semana que vem eu falo sobre a descendência abençoada, né? Aí o contraste é estabelecido. Mas fique em mente com a canção de Lameque. Vamos orar? Incline sua cabeça, vamos orar, irmãos, e agradecer ao Senhor. Oremos.